Mirela, como que era a sua vida antes de você chegar no Ministério Mudança de Vida? Antes de eu chegar no Ministério Mudança de Vida, eu era uma pessoa muito inconstante, eu era muito acomodada, eu tinha medo de avançar, eu não tinha visão. E quando eu cheguei no Ministério de Mudança de Vida, eu já era evangélica, eu vim de outras igrejas, eu ficava muito atrás da minha mãe mudava de ministério, eu mudava junto com ela. E eu passei por um período que somente eu ia na igreja. Minha mãe já tinha parado de ir na igreja, os meus pais, e eu passei a sozinha ficar na igreja. O que acontece? Quando eu já cheguei decidida que eu não iria mais mudar de igreja, eu não iria mais ficar atrás da minha mãe. Antes, eu não parava na igreja, eu também não parava no trabalho, eu trabalhava coisas de 8 meses, 1 ano, era o que eu durava em trabalho. Então, Era um espírito de inconstância, né? sim, exatamente, era um espírito de inconstância. E quando eu cheguei no Ministério de Mudança de Vida, como eu falei, eu já vim decidida que eu não iria sair mais, que eu iria firmar a raiz aonde eu ficasse, e foi onde eu comecei a crescer. Quando eu decidi ser obreira, foi logo no começo que eu cheguei no ministério. Antes de eu chegar, eu já sentia o desejo de voltar a fazer a obra. E quando eu cheguei no ministério, eu vi que no ministério tinha a oportunidade de estar fazendo a obra e eu me lancei logo de início. E antes de me lançar, eu comecei a trabalhar num trabalho que era de domingo a domingo e eu já não queria mais trabalhar de domingo a domingo. O que acontece? Eu teve o propósito dos 52 dias, eu orei, neste propósito dos 52 dias, eu pedi para sair desse trabalho, fiquei um período em casa, e foi quando Deus abençoou num trabalho que eu trabalho já faz 7 anos, de segunda a sexta, das 8 às 3 da tarde, e eu consigo conciliar o meu trabalho, a obra, e ainda eu tenho um outro trabalho extra, que eu uso apenas o meu telefone, que é o marketing digital. Ou seja, de quando eu cheguei, eu não parava em trabalho, eu não parava na igreja, eu vivi uma vida em constância, mas hoje já faz 7 anos que eu estou no ministério, já faz 7 anos que eu trabalho no mesmo trabalho, e hoje eu consigo ter desenvolvimentos de projetos que eu jamais pensava que eu tivesse. Mas foi tudo depois que eu cheguei no ministério. Ouvindo a palavra, as mensagens, direção de sair do altar, o espírito foi completamente mudado, Mirela. Exatamente, o espírito foi completamente mudado, até mesmo o desenvolvimento pessoal que eu achava que eu teria em empresas, estudando em faculdade, eu tenho aqui na igreja com o que eu tenho aprendido através dos ensinamentos, palavra, dia a dia que eu vou colocando em prática. Deus vai abençoando, Deus vai me aperfeiçoando. Eu também percebo que eu sou uma estrutura para a minha família. Quando acontece algo, a primeira coisa, eles vêm em mim para pedir oração, para pedir orientação, até mesmo financeiramente também, eu consigo ser uma estrutura para minha família, emocionalmente, espiritualmente, em tudo eu sou um exemplo para eles. E é tudo depois do ministério que eu cheguei e Deus foi abençoando. Também, eu até quero deixar que antes de chegar no ministério, que eu cheguei quase até perto dos 30 anos, eu não tinha minha habilitação. E eu fui ouvindo a palavra, fui aprendendo, fui colocando em prática, porque eu era muito acomodada com a minha família, eu não tinha minha própria identidade. Então, com a palavra que eu fui exercendo, eu passei a ter a minha própria identidade, a minha atitude, correr atrás daquilo que eu queria para a minha vida. Então, eu fui atrás da minha habilitação e logo no início, né, que eu comecei a minha habilitação, eu sofri muito logo no início da minha habilitação, que eu fui atrás. Não foi fácil, eu fui reprovada várias vezes, mas eu fui persistente, que foi o que eu aprendi no ministério, ser persistente. E eu consegui conquistar a minha habilitação, a habilitação de moto e a habilitação de carro.
Passei por um momento difícil com a minha família, né? Os meus pais teve uma separação. Eu consegui superar esse momento que eu jamais acharia que eu iria conseguir fazer o que eu faço hoje, né? Ter a minha vida. Hoje eu moro sozinha, não tenho os meus pais mais comigo, igual eu tinha antigamente, uma vida de família. Mas Deus, eu tenho visto que Deus tem me provido em tudo que eu preciso, desde do meu aluguel até todas as minhas despesas mensais. Deus, Ele tem me suprido, Ele não tem deixado me faltar. E eu, como o senhor até fala, né, para nós, que os cultos de segunda-feira, eles são muito abençoados. Então, com um culto de segunda-feira que eu peguei para mim um testemunho que teve lá, né, sobre ofertas. Eu já era ofertante, dizimistas, mas depois daquele testemunho que eu escutei lá na sede, eu passei a exercer ainda mais a minha fé nas minhas ofertas. E eu comecei a colocar em prática. E Deus, assim, Ele tem me honrado, né? O mês passado mesmo foi uma grande bênção lá no meu trabalho. As minhas vendas são comissões, eu não tenho salário fixo, mas eu tenho visto uma grande diferença. Até mesmo o meu patrão, ele até me fala, né, que ele tem visto uma grande diferença também. É uma grande diferença, até porque o momento de pandemia, paralisação, onde ninguém está comprando, ninguém está vendendo. Você está falando que o mês passado foi uma bênção. Foi uma grande bênção, tanto é que todos os meus clientes que eles já faziam muito tempo que eles não compravam, eles já estavam pagando à vista. Também eu tinha um cliente que desde agosto do ano passado ele estava devendo e ele me procurou e já fez o depósito. Foi o mês passado, numa época de pandemia, né? Ele comprou bem antes de pandemia e ele pagou bem na pandemia, foi um valor bem alto, que deu para tirar uma comissão muito boa. E também, ele, além de pagar o que ele estava devendo, ele comprou novamente, já pagou e ainda falou que vai comprar mais. Né? Então, ele vai voltar a ser um cliente constante igual ele era antes. Né? Tudo resultado daquela atitude de fé de ser um ofertante mais ousada, né? Exatamente. A oferta faz uma grande diferença e igual o senhor até mesmo fala, né, que a oferta, o testemunho, quando a gente também tem um testemunho abençoado, seja o mais simples ou até mesmo aquele testemunho mais ousado, a gente precisa de falar, porque vai edificar a fé das outras pessoas. Como edificou a minha fé, eu tomei a atitude de exercer essa fé e Deus abençoou. E hoje você está edificando a fé de muitas outras pessoas. Exatamente, eu fico muito feliz, eu sou muito agradecida por esse ministério na minha vida, que tem me acrescentado no meu pessoal, no meu espiritual, no meu financeiro, e eu tenho aprendido a cada dia mais a ser abençoada, né? Ter oportunidades também. Hoje eu sou líder do evangelismo, que é uma grande bênção. Todos os sábados a gente está fazendo os trabalhos do evangelismo, estou tendo a oportunidade de estar crescendo na obra, né? E eu sou muito feliz por esta oportunidade, porque é o mandamento, né? De Jesus e de fazer discípulos, e eu sou muito feliz por fazer parte desta obra. Abençoada? Muito abençoada. Feliz? Muito feliz.